Fala aí, pessoal. Nesse vídeo aqui eu queria mais trazer uma reflexão, talvez, sobre esse tempo que eu estou empreendendo com a agência, do que qualquer outra coisa. Mas é basicamente falar para vocês o quão é importante muitas vezes a gente matar as nossas suposições otimistas quando a gente está delegando. E vou explicar para vocês onde que eu quero chegar, né, com essa frase. Basicamente, quando você começa a contratar ali as primeiras pessoas para trabalhar com você, eventualmente você, cara, não tem muito dinheiro, você vai terceirizar as funções mais operacionais ou as funções que você menos gosta de fazer dentro da empresa. E é muito importante a gente entender que tem dois tipos de pessoas quando a gente fala de colaboradores, funcionários, freelancers, pessoas que trabalham para você dentro do seu negócio. A gente tem pessoas que você vai conseguir delegar tarefas para essas pessoas e tem pessoas que você vai conseguir delegar o objetivo. Então, vou puxar um exemplo falando de marketing, tá? Então, eu vou puxar um exemplo falando de marketing e de contabilidade, talvez, porque eu sei que já vieram no meu Instagram falar que tem uma galera aí, acho que 2 ou 3 pessoas de contabilidade que acompanham aqui o canal também, falando de prestação de serviço. Mas, supondo que você tem uma agência de marketing, o que seria uma tarefa? Cara, seria você fazer um criativo. Então, fazer um criativo para um anúncio é uma tarefa. Você consegue delegar isso para uma pessoa. Então, você tem um processo para fazer um criativo, você dá esse processo da mão dela, ela segue esse processo e te entrega o criativo. Você basicamente tira essa tarefa da sua mão. Muito fácil, é por aí que a gente começa, né? Normalmente a delegar dentro da agência. Supondo um escritório de contabilidade, talvez você emitir lá a guia de INSS para toda a base de clientes e mandar para eles todo dia 12 do mês, todo dia 10 do mês. Cara, uma tarefa também. E vai lá no sistema, emite as guias, manda para os clientes no WhatsApp e fechou. Quando a gente fala de objetivo, delegar objetivo é um pouco diferente. Então, numa agência de marketing, talvez o objetivo seja, cara, reduzir o CPL de tal cliente em pelo menos 20%. Existem 1 milhão de formas de você reduzir o CPL de uma campanha. Talvez você tenha que mexer no funil, talvez você tenha que mexer na landing page, você pode mexer no criativo, você pode mexer na configuração dessa campanha. Então, no escritório de contabilidade, reduzir o quanto que um cliente determinado ali do escritório ele está pagando de imposto. Você pode mudar o regime tributário dele. Você pode, cara, estudar se ele realmente está emitindo as notas com o KNAI correto, porque talvez tenham determinados KNAIs que ele pode pagar menos imposto. Fazer essa análise um pouco mais crítica. Então, quando você delega objetivos, basicamente a pessoa para a qual você está delegando, ela tem uma série de opções ali, de coisas que ela pode fazer para chegar nesse determinado objetivo. Então é como se você subisse um step a mais, né? Antes você normalmente tem um objetivo, você não quer fazer o necessário para chegar naquele objetivo, então você delega as tarefas para as pessoas do seu time. No outro caso, não. No outro caso, você sobe mais um pouquinho, você começa a ter vários objetivos, você começa a delegar esses objetivos e essas pessoas elas precisam encontrar e executar quais são as tarefas para elas chegarem nesses objetivos, né, que você quer que ela chegue. E é muito difícil contratar pessoas que conseguem ser drivadas por objetivo. Muito difícil mesmo. Por isso que essas pessoas, quando elas estão no corporativo, elas viram líderes muito rápido, ou elas saem e vão empreender em determinado tempo ali. E quando você começa a delegar o objetivo dentro da sua empresa, é muito importante mesmo que você faça gestão sobre isso que você está delegando. E é algo que eu não fiz muito bem aí alguns meses atrás, e eu tenho buscado estruturar processos para que eu tenha uma gestão melhor dos objetivos que eu estou delegando ali para algumas pessoas da equipe, né? Então, a maioria da equipe hoje é orientada à tarefa. Existem algumas pessoas que elas são orientadas a objetivo. E quando eu falo de matar suposições otimistas, né, é basicamente você assumir que não está sendo feito. Então, até você ter pessoas no seu time
que você, com toda a certeza do mundo, consiga delegar objetivos para essas pessoas e você entender que elas realmente têm a capacidade de atingir esses objetivos, você precisa criar mecanismos para gerenciar as tarefas que elas estão fazendo para atingir esses objetivos. Podem ser relatórios, rituais, agendas ali, reuniões que você vai fazer com essas pessoas para que você consiga ir direcionando, né, esse trabalho para que elas consigam sair do outro lado. E uma vez que essa pessoa ela sai do outro lado com um objetivo, sai do outro lado com outro objetivo, sai do outro lado com outro objetivo, naturalmente essa pessoa ela deveria estar crescendo dentro da sua empresa, tanto em remuneração quanto em responsabilidade. Senão, eventualmente, ou ela vai trabalhar para outra pessoa, ou ela vai trabalhar para ela mesma. Esse é o caminho natural. E é muito importante você assumir que não está sendo feito, porque quando você assume que não está sendo feito, você cria esses mecanismos de gestão. E não é microgerenciamento, é gerenciamento. E às vezes a gente se ilude nesse processo de transição, né? Quando a gente está empreendendo, a gente está muito acostumado a delegar tarefa, delegar tarefa, delegar tarefa. Basicamente, quando você delega tarefa é muito fácil. Você delega, a pessoa vai lá, faz e ela te devolve aquela tarefa feita. E aí, quando você precisa delegar o objetivo, você acha que vai ser tão simples, igual é delegar tarefa. Eu achava que era. E na real não é. Quando você começa a delegar o objetivo, você começa a ter que colocar a gestão. E é muito importante que você faça esse movimento. E como que você coloca a gestão de uma maneira simples? Cara, é você assumir que não está sendo feito. Quando você assume que não está sendo feito, você tem duas alternativas. Ou você vai microgerenciar essa pessoa e aí a tua vida vai virar um inferno e a vida da pessoa vai virar um inferno, eventualmente ela vai sair da empresa. Ou você vai criar ali os mecanismos mínimos para garantir que aquilo está sendo executado. Como que você pode fazer isso? Cara, um relatório que você vê ali uma vez por semana, uma agenda semanal de 30 minutos com a pessoa para bater ali aqueles objetivos. Então existem inúmeras formas, inúmeros mecanismos de gestão para você fazer isso, né? Garantir que as coisas estejam sendo feitas. Mas é muito importante você matar essa suposição otimista ali quando você está fazendo esse processo de transição, né? De que tudo vai ser feito e tudo vai ser lindo. Não vai. É preciso que você estabeleça ali rituais mínimos de gestão, relatórios, enfim, coisas ali para a parada acontecer. E é basicamente essa ideia que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse tema. Vídeo meio no freestyle, eu nem me preparei muito para falar sobre esse tema, eu só tive essa ideia e resolvi gravar. Então, é isso, galera. Deixa um like aí se vocês gostaram e falou, até mais.